Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo e hoje temos o título O Grande Conflito. Sabem, há muitas pessoas que passam por este mundo, que nascem, que crescem, chegam a adultos, casam, têm filhos, envelhecem e depois, por fim, terminam a sua existência aqui neste mundo. E muitas pessoas passam por este mundo sem nunca se aperceberem que estamos no meio de um grande conflito. É verdade. Existe um grande conflito cósmico e é esse grande conflito que vamos analisar neste estudo. Sabem, muitas pessoas se interrogam: porquê do mal? Porquê é que existe sofrimento? Muitos crentes e muitos não crentes se perguntam: então, se há Deus, porquê é que existe o mal? Será que Deus é responsável pelo mal? Durante este estudo vamos tentar responder algumas destas perguntas. Vamos tentar ver o que é que se passa por trás dos bastidores e entender qual é este grande conflito cósmico. Nós vamos começar lendo o Espírito de Profecia num livro chamado O Grande Conflito. Página 492 diz o seguinte: para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Veem a obra do mal com os seus terríveis resultados de miséria e desolação e põem em dúvida como tudo isto possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério para o qual não encontram a explicação. E em sua incerteza e dúvida tornam-se cegos para as verdades plenamente reveladas na Palavra de Deus e essenciais à salvação. Então, nós vemos aqui exatamente esta realidade, de que muitas pessoas se interrogam o porquê do mal. Porquê que existe o mal? Porquê que existe sofrimento? Porquê que nós nascemos, crescemos e vivemos durante todos os anos desta vida, passando por tantas situações difíceis? E por isso é que este texto nos diz que entender o que está por trás de tudo isto, entender este grande conflito, são essenciais para a salvação. Mas continua então o texto. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar uma razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado. O que é que o texto nos está aqui a dizer? Que perceber como ou porquê o pecado começou, o mal começou, é impossível para nós. No entanto, podemos perceber a sua origem, ou seja, não o que é que levou à sua origem, mas quando começou, e também perceber quando é que vai terminar. Qual será a disposição final do pecado? O texto continua. Para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus, em todo o seu trato com o mal, nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o facto de não haver sido Deus, de maneira alguma, responsável pela manifestação do pecado. Por isso, quando nós nos interrogamos qual é a origem do pecado, a palavra de Deus claramente diz: não foi Deus o responsável pela existência do pecado. Já vamos ver quem foi. Continua então o texto. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo, imparcial, o amor de uns para com os outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai. Um na natureza, no caráter e no propósito. O único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. A Bíblia confirma-nos isso mesmo. Foi por Cristo que tudo foi criado. Foi Cristo que pronunciou as palavras que deram origem à criação.
Paulo diz-nos exatamente isso em Colossenses, que nos diz: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo que existe foi criado por Deus através de Cristo. Então vemos esta unidade, este facto, esta união que nos trouxe tudo à criação. E vemos que no céu, após a criação dos anjos, tudo era perfeito. Tudo vivia em harmonia e em amor. Então o que é que aconteceu? Vamos continuar a ler. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor. Homenagem que brote de uma apreciação inteligente do seu caráter. E ele não tem prazer em uma submissão forçada. E a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Então nós vemos que após a criação, no céu, temos Deus, temos Cristo, os criadores, temos uma hoste celestial de criaturas. E a governar todo o céu, em perfeita harmonia, está a lei do amor de Deus. E esta lei do amor dita que cada um é livre. É a lei da liberdade. E Deus não quer robôs automáticos a servir. Ele quer seres que livremente o adoram, o servem por amor. É isto realmente que implica este caráter de amor de Deus. Então o serviço dos anjos é um serviço voluntário. E Deus também quer de nós um serviço voluntário. Então o que é que aconteceu? Tudo era paz, tudo era harmonia, tudo era perfeito. Vemos aqui uma relação de amor. O que é que aconteceu? O que é que lá no céu aconteceu que trouxe algo de diferente, algo novo? Vamos continuar a ler. Houve, porém, um ser que preferiu perverter esta liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Então nós vemos este ser, o mais importante dos anjos, o número 1 da hierarquia dos seres criados, o mais belo, o mais perfeito, o mais inteligente, aquele que coordenava as hostes celestiais. Foi nele que o pecado se originou. É para nós uma incógnita, um mistério, porquê que isto aconteceu? Mas é uma realidade, sabemos que foi aqui que se iniciou o pecado. Foi aqui que se iniciou o mal. No ser criado, mais belo, mais inteligente. A Bíblia confirma-nos exatamente isto mesmo. Em Ezequiel 28 diz-nos então que este Lúcifer, o que é que lhe aconteceu? Assim diz o Senhor Jeová. Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que o pecado nasceu no seu coração. Até aí ele deixou de ser perfeito e passou a ser o originador do mal. O originador do pecado. Mas se o mal, se o pecado começou no céu, como é que ele chegou até nós?
o que é que aconteceu. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, temos um texto que nos começa a vislumbrar o que é que realmente aconteceu para que agora nós estejamos a sofrer com aquilo que se passou no céu. Vamos ler. Apocalipse 12, 9 diz assim: o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Temos uma descrição dos outros nomes e simbolismos de Lúcifer. No céu, este anjo majestoso chamava-se Lúcifer. Quer dizer, o portador de luz, aquele que transportava a luz de Deus para os outros. Era realmente aquele anjo que todos os outros anjos olhavam com respeito e admiração. Mas aqui em Apocalipse, João escreve e chama a este ser do grande dragão. Ora, ele não era um dragão, ele era um anjo de luz, belo. Mas, sabem, Apocalipse existe muitos simbolismos. E o símbolo que representa a Lúcifer em Apocalipse é de dragão. Por isso, nós quando estudamos Apocalipse, sempre que fala em dragão, se está a referir a quem? A esse mesmo anjo que existia no céu e se chamava Lúcifer. Mas também que outros nomes é que ele tinha? Ele esteve no Jardim do Éden, como vimos há bocado, certo? Em Ezequiel disse que ele esteve no Jardim do Éden. E como é que ele lá esteve? Como a antiga serpente. Sabem, Satanás habituou-se a mentir, a enganar. E ele não poderia vir a Adão e Eva como sendo Lúcifer, porque senão não iria conseguir enganar Adão e Eva. Então ele se disfarçou de um animal que existia no Jardim do Éden. E esse animal era serpente. Não era como uma serpente agora. Era um animal totalmente diferente. Era um belíssimo animal. E por isso o texto se refere à antiga serpente, para dizer que este era o mesmo que esteve lá no Jardim do Éden. E quais são os nomes que ele é conhecido agora? Continua o texto. Chamado de o Diabo e Satanás. Satanás quer dizer o nosso adversário. E porquê que ele é o nosso adversário? Vamos ver. Com o tempo vamos ver. Mas porquê que eu trouxe este texto? Para nós percebermos que Lúcifer é referido por toda a Bíblia muitas vezes como o dragão, outras vezes como a serpente, outras vezes como o diabo, outras vezes como Satanás. E isso ajuda-nos a compreender o texto que vamos ler a seguir. Apocalipse 12, 3 e 4 diz o seguinte: e viu-se outro sinal no céu. E eis que era o grande dragão. Quem é este grande dragão? Satanás. O grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E o que é que este grande dragão fez? E com a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Isto é um texto profético e, como sabem, um texto profético é um texto simbólico. O que é que isto realmente quer dizer? Sabem que a profecia não tem particular interpretação. A Bíblia se interpreta a ela própria e temos que ir à Bíblia buscar a interpretação. E ao bocado já vimos o que é o dragão. Agora vamos tentar perceber o que é as estrelas, o que é a cauda, para percebermos este texto. O que é que são estas estrelas, então, que uma terça parte delas caiu do céu? Isaías 14 nos dá a resposta. Referindo-se a Lúcifer, o que é que este texto nos diz? Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então nós vemos este texto que compara Lúcifer ao quê? A uma estrela, à estrela da manhã, à estrela mais brilhante. Então, simbolicamente, em Apocalipse, estrelas é o quê? São realmente estes seres celestiais, os anjos. Então já conseguimos compreender, e voltando ao Apocalipse 12, 3 e 4, já conseguimos compreender quem é o dragão, que é Satanás, que as estrelas representam os anjos do céu. E o que é a cauda? Vamos novamente a Isaías.
A Bíblia se interpreta a ela própria. Isaías 9,15 explica-nos o que é que quer dizer esta cauda. O que é que diz o texto? O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina falsidade é a cauda. E então o que é que simboliza a cauda? Simboliza a falsidade, a mentira. Então voltemos ao Apocalipse. Já conseguimos perceber este texto. Eu vou ler novamente. E viu-se outro sinal do céu. E eis que Satanás tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Não vamos ver o que é que isto tudo quer dizer, não é o propósito de hoje, mas então Satanás o que é que ele fez? Com as suas mentiras, levou após si a terça parte dos anjos e lançou-os sobre a terra. Então nós vemos que aquela ação, a ação que Satanás teve lá no céu, causou com que ele e a terça parte dos anjos foram expulsos do céu e lançados sobre a terra. Mas que mentiras foram estas que Satanás proferiu? E vou mostrar um slide que podemos ver, que já está no ecrã, que nos diz as principais mentiras de Satanás no céu, e já vamos ler os textos que comprovam exatamente isto. Então o que é que ele pôs em causa? O caráter e a lei de Deus. O caráter e o lugar de Jesus. E iniciou a luta pelos direitos dos anjos. Nós já vimos textos que falam exatamente que o céu, tudo era harmonia. Já vimos o lugar de Deus, já vimos o lugar de Jesus e da sua lei perfeita. O caráter de Deus, o caráter de Jesus, era um caráter de amor, um caráter de justiça. E que a sua lei representa o seu caráter. E que Jesus era um com o Pai. Só Ele tem acesso aos insondáveis pensamentos do Pai. E nós vemos que tudo isto foi posto em causa por Satanás. Estas foram as mentiras que ele trouxe. E, além de trazer estas mentiras, iniciou a luta pelos direitos dos anjos. Vamos ler. Educação, página 154, diz-nos o seguinte. A abnegação é o princípio do reino de Deus. É o princípio que Satanás odeia. E ele nega até a existência do mesmo. Desde o princípio do grande conflito, tem-se ele esforçado para provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas. E da mesma maneira ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo e a de todos os que adotam o seu nome tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Então nós aqui vemos que desde o início do grande conflito, desde que no coração de Satanás surgiu esta vontade, surgiu o pecado. E ele tem se esforçado para provar que afinal Deus é egoísta. Que não é um Deus de amor, mas é um Deus que quer tudo para Ele. E a função, a partir dessa altura, daqueles que servem a Deus, é demonstrar exatamente o contrário. Mas então vamos ver o que é que aconteceu lá no céu. História da Redenção, página 14 e 15, diz-nos o seguinte. Dissimulando o seu real propósito, convocou as hostes angélicas. Satanás convocou as hostes angélicas, todos aqueles que estavam sob o seu domínio. Introduziu o seu assunto, que era qual? Era ele mesmo. Como alguém agravado, relatou a preferência que Deus dera a Jesus em prejuízo dele. Declarou que os tinha reunido para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria à invasão dos direitos seus e deles. E nunca mais ele se prostraria ante Cristo. Que assumiria a honra que lhe devia ter sido conferida e que seria o comandante de todos aqueles que se submetessem a segui-lo e obedecer a sua voz. Vemos aqui a posição assumida por Satanás, que começou a regimentar para si seguidores, para juntos se rejeitarem a submeter-se a Cristo, a se dobrarem os seus joelhos a Cristo, a adorarem a Cristo. Porquê? Porque ele disse que ele queria ter o quê? O lugar de Cristo. Vemos aqui
que a inveja de Satanás era a posição de Cristo, o lugar de Cristo. E ele queria lá estar. Continua o texto e diz-nos então que houve controvérsia entre os anjos. Lúcifer e os seus simpatizantes porfiavam por reformar o governo de Deus. Rebelaram-se contra a autoridade do Filho. Os anjos, que eram leais e sinceros, procuraram reconciliar este poderoso rebelde à vontade de seu Criador. Mostraram-lhe claramente que Cristo era o Filho de Deus, que sempre estivera à mão direita de Deus e a sua suave, amorosa autoridade até o presente não tinha sido questionada e que ele não tinha dado ordens que não fossem uma alegria para a hoste celestial executar. Esta revolta causou divisão. Anjos ficaram divididos. Uns ficaram do lado de Lúcifer, de Satanás, e outros ficaram do lado de Cristo. Houve aqui realmente uma divisão. E muitos anjos acreditaram nas mentiras de Satanás. Acreditaram neste anjo, que tinha o seu nome de Lúcifer. Acreditaram realmente que ele até tinha razão nas suas pretensões. Na luta pelos seus direitos, começou-se aqui a luta pelos direitos dos anjos. Reparem, alguns anjos começaram a deixar de se preocupar com os seus deveres e começaram a se preocupar com os seus direitos. Muitas vezes nós temos exatamente este mesmo pensamento. Afinal, quais são os meus direitos? E deixámos-nos nos preocupar com os nossos deveres e começámos-nos a preocupar com os nossos direitos. E este é o espírito de Satanás, não é o espírito de Deus. O texto continua e dá-nos mais pormenores. Então, o que aconteceu de seguida? Os anjos choraram. Ansiosamente tentaram levá-lo a renunciar a seu mau desígnio e a render submissão ao Criador, pois até então tudo fora paz e harmonia. E o que poderia ocasionar esta voz discordante, rebelde? Lúcifer recusou ouvi-los. E voltou-se dos anjos leais e sinceros, denunciando-os como escravos. Estes anjos, leais a Deus, ficaram pasmados ao verem que Lúcifer era bem-sucedido em seu esforço para incitar a rebelião. Prometia-lhes um novo e melhor governo do que então tinham, no qual todos seriam livres. Ora, o que é que Lúcifer está aqui a dizer? Se rejeitarmos a lei de Deus, seremos livres para fazer o que quisermos. E a lei de Deus não é uma lei de liberdade, é uma prisão. Repararam como Lúcifer consegue desvirtuar e virar tudo aquilo que é verdade. Não só pôs em causa o caráter de Deus, não só pôs em causa o caráter e a posição de Cristo, também pôs em causa a lei de amor, a lei de liberdade de Deus. Claro que nesta situação não podia haver harmonia no céu. E o texto continua e diz-nos então que grande número expressou seu propósito de aceitá-lo como líder e principal comandante, rejeitando desta maneira a quem? A Cristo. Ao ver que seus primeiros passos foram coroados de sucesso, vangloriou-se de que ainda devia ter todos os anjos ao seu lado e que seria igual ao próprio Deus e que sua voz autoritária seria ouvida no comando de toda a hoste celestial. Todo o céu parecia estar em comoção. Os anjos foram dispostos em ordem por companhias, cada divisão com o mais categorizado anjo à frente. Satanás estava guerreando contra a lei de Deus por causa da ambição de exaltar-se a si mesmo e por não desejar submeter-se à autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Então nós vemos realmente aqui o que aconteceu no céu.
este ser, o anjo mais importante jamais criado. A criatura que estava mais alto na hierarquia celeste. Aquele que tinha predomínio sobre os anjos, revoltou-se contra o seu próprio Criador, contra o seu próprio comandante e pôs em causa a autoridade do Filho de Deus, o grande comandante celestial. Então nós vemos aqui, e podemos olhar para o quadro e ver realmente as mentiras de Satanás no céu. Pôr em causa o caráter e a lei de Deus, o caráter e lugar de Jesus, e iniciou a luta pelos direitos dos anjos. O que é que aconteceu quando Satanás espalhou todas estas mentiras? Poderia haver paz no céu assim? É óbvio que não. E então aqui entra Apocalipse 12, 7 e 8. E houve batalha no céu. Miguel, ou seja, Cristo e os seus anjos, batalharam contra o dragão, ou seja, Lúcifer, Satanás. E batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. No céu não há lugar para o pecado. No céu não há lugar para alguém que não queira estar em harmonia com a lei de Deus, com esta lei de amor. E por isso, Satanás e todos os seus seguidores foram expulsos do céu. História da redação, página 18, falam exatamente disto. Toda a hoste celestial foi convocada para comparecer perante o Pai, a fim de que cada caso ficasse decidido. Satanás ousadamente fez saber a sua insatisfação por ter sido Cristo preferido a ele. Permaneceu orgulhoso, instando que deveria ser igual a Deus e introduzido a conferenciar com o Pai e entender seus propósitos. Queria o lugar de Cristo. Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeriria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendessem implícita e inquestionável obediência. Mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Perante esta resposta de Deus, nós vemos realmente que o lugar de Satanás no céu estava posto em causa. Já não havia mais lugar para Satanás, porque Satanás não estava de acordo com a ordem estabelecida e perfeita e harmoniosa do céu. Mas Satanás não se ficou por aqui. Ele tornou-se ainda mais ousado. Continua o texto, diz assim: Satanás tornou-se mais ousado em sua rebelião e expressou o seu desprezo à lei do Criador. Esta, Satanás não poderia suportar. Declarou que os anjos não precisam de lei, mas deviam ser livres para seguir a sua própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Que a lei era uma restrição à sua liberdade e que a abolição da lei era um dos grandes objetivos da posição que assumira. Esta vontade de Satanás, muitas vezes, e eu penso, muitas vezes é a nossa vontade. Nós também temos este espírito de rebelião contra a lei de Deus. Nós temos exatamente este espírito que não queremos obedecer. Mas sabem, se nós não queremos obedecer, o nosso lugar também não é no céu. Porque no céu só há lugar para aqueles que querem fazer e viver de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos desta lei de amor. Sem esta lei, nós vemos, e basta olhar à nossa volta, que tudo se transforma em sofrimento, em coisas más. Mas então o que é que Satanás disse? Nós não queremos a lei de Deus. Queremos ser nós a nossa própria lei. Queremos decidir cada um pela nossa própria cabeça. E tudo o que se passa à nossa volta é resultado desta vontade de Satanás. E por isso, se um dia nós queremos estar num sítio
em que não existe sofrimento, em que não existe dor, se calhar temos que começar a pensar em fazer a vontade do nosso Criador. Conclusão da história então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o Príncipe do céu e seus anjos leais empenharam-se num conflito com o grande rebelde e com aqueles que se uniram a ele. O Filho de Deus e os anjos verdadeiros e leais prevaleceram, e Satanás e os seus simpatizantes foram expulsos do céu. Toda a hoste celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhuma mácula de rebelião foi deixada no céu. Tudo voltará-se a paz e harmonia como dantes. Nós vemos então que no céu tudo voltou a ser a paz. Que estas mentiras que Satanás preferiu e com as quais enganou 1/3 dos anjos, tudo isto foi expulso do céu. E no céu voltou a haver harmonia e voltou a haver paz. E vemos realmente que isto foi retirado do céu. Mas para onde é que foi? Essa é realmente a questão. Voltando ao Apocalipse 12, nós vemos então que isto aconteceu. Como é que pode ser que Satanás, o mais inteligente ser jamais criado, o mais perfeito, o mais belo, transformou-se em alguém que se tornou o símbolo do pecado e o originador de todo o mal. Então ele, como diz João, e como já lemos, vamos voltar a ler, foi expulso do céu. E, por causa das suas mentiras, levou 1/3 parte dos anjos e os lançou para a terra. Agora, ele trouxe estas suas estratégias para onde? Para a terra. E houve uma transposição de toda esta maldade do céu para a terra. Como é que isto aconteceu? A história da redenção dá-nos um vislumbre. Diz-nos assim: o Pai consultou o seu Filho com respeito à imediata execução de seu propósito de fazer o homem para habitar a terra. Ou seja, mal houve a expulsão de Satanás do céu, qual foi o próximo plano? Fazer o homem e fazer esta terra habitável para o homem. Colocaria o homem sobre a prova a fim de testar sua lealdade antes que ele pudesse ser posto eternamente fora de perigo. Se ele suportasse ao teste, com o qual Deus considerava conveniente prová-lo, seria finalmente igual aos anjos. Teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos e estes com ele. Por isso é que nós vemos aqui, e voltando atrás ao texto do Apocalipse, que o grande dragão era também o quê? A antiga serpente. Porque esta antiga serpente, ou seja, Lúcifer, que agora é Satanás, esteve onde também? No Jardim do Éden. Vamos ler. Gênesis 3, 1-5. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos. E sereis como Deus, sabendo o bem e quê? E sabendo o mal. Ora, este texto é o texto exatamente. As palavras que Lúcifer, que Satanás, disfarçado de serpente, disse à mulher. E pode parecer estranho isto, mas realmente Satanás está a dizer que Adão e Eva estavam a viver ocultos de toda a verdade. Que havia mais algo para além, não sabiam tudo. Existia um conhecimento secreto que eles não sabiam. E para terem acesso a ele tinham apenas de comer do fruto. E seriam como Deus. Ora, pode parecer estranho esta história, mas Eva, ao olhar para um animal a falar,
que comeu de um fruto e passou de não falar para falar, o que é que ela se iria transformar após comer daquele fruto? Foi, de facto, uma estratégia muito bem montada por Satanás. Mas Satanás, como vimos, é o autor e o maior propagador de mentiras. A tal cauda que vimos em Apocalipse. E ele usou mentiras no céu e está, neste momento, nesta cena, a tentar trazer as mentiras para a terra. E neste texto, e vamos ver com atenção este texto, em que ele diz: certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Estão aqui 5 mentiras. Vamos ver uma de cada vez? Vamos ver. Primeira, certamente não morrereis. Hoje ainda se perpetua esta mentira. E com esta mentira, Satanás engana milhões e milhões de pessoas a dizer que o ser humano é imortal, que tem uma alma imortal, que mesmo passando alguns anos a viver nesta terra, quando morrer, a sua alma continua a viver e vai para o céu, ou vai para o inferno, ou então em algum sítio no meio, ou até anda por esta terra, e que até é possível pessoas conversarem com outras pessoas que já morreram. É verdade. Ainda hoje, o Espiritismo é uma continuação da mentira de Satanás a Eva, de que certamente não morrereis. Depois ele disse: se comeres, abrirão-se os vossos olhos. Terão acesso a informação, a uma visão diferente, a algo de transcendente. Pois muito bem, ainda hoje em dia existem muitas e muitas filosofias que dizem exatamente a mesma coisa. Se nós olharmos para todo o misticismo, é baseado exatamente nesta mentira de Satanás. Que temos uns olhos que precisam de ser abertos a uma nova visão. E muita gente pratica meditação, pratica outro tipo de rituais, com o objetivo de ter os seus olhos abertos a uma outra dimensão. Mas sabem, essa dimensão não é controlada por Deus, é controlada por Satanás. E o misticismo é mais uma destas mentiras de Satanás. Outro engano, diz então em Gênesis também o quê? Sereis como Deus. Mais uma mentira que se perpetua até aos nossos dias. A doutrina, a filosofia, como a filosofia da nova era, é que temos Deus em nós próprios. E que precisamos buscar Deus em nós próprios e desenvolver esta capacidade dentro de nós. Mais uma mentira que se perpetua até aos nossos dias, que Satanás contou a Eva no Jardim do Éden. E ainda mais disse, sabendo o bem e o mal. Aqui temos outras 2 mentiras. Uma delas é o gnosticismo. Eu não vou explicar aqui em pormenor o que é isto, mas basicamente o gnosticismo é: o bem é mal e o mal é bem. Ou seja, quebrar a lei de Deus é bom e cumprir a lei de Deus, por exemplo, é mau. E tudo o que é bom passa a ser mau e tudo o que é mau passa a ser bem. E este é um dos evangelhos mais pregados em todo o mundo. E muitas pessoas nem sequer sabem que esta é uma das mentiras que Satanás disse a Eva. Porque Satanás estava a querer dizer a Eva que Deus, afinal, é que era o mau e que ele é que era o bom. Que Deus é que prende, restringe a liberdade e que Satanás é que liberta. E isto é o princípio fundamental do gnosticismo. E depois também temos aqui o princípio do paganismo. É que em vez de louvarmos a Deus, ao Criador, de o queremos seguir, de queremos seguir o bem, preferimos seguir o mal. Preferimos venerar o sol, a lua, preferimos venerar pessoas, santos, em vez de venerar o Criador. Mais uma das mentiras que até hoje está nos nossos dias. Então nós vemos que Satanás, ao falar a Eva, o que é que ele falou? A sua especialidade, mentiras. Qual foi o resultado?
No versículo seguinte vemos: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. A mulher achou que ao comer aquele fruto daquela árvore ia ter mais entendimento. Então, tomou o seu fruto e o comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Depois, no versículo 13, diz-nos: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A Eva reparou que foi enganada por Satanás. Será que nós também reparamos que tantas vezes estamos a ser enganados por Satanás? O grande conflito começou no céu, mas foi transferido para esta terra. O grande conflito não é entre Satanás e nós. O grande conflito é entre Satanás e Cristo. Mas nós estamos no epicentro. Estamos exatamente no meio deste grande conflito. E então Deus diz exatamente a primeira profecia da Bíblia, que se encontra em Gênesis 3:15 e que tem a ver com este grande conflito. Diz-nos assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta profecia é uma profecia que nos ensina até hoje o nosso lugar no meio deste grande conflito. E para terminar, estamos mesmo a terminar esta primeira parte sobre o grande conflito, vamos só dar um vislumbre do que é que vai ser a segunda parte. Porque diz-nos assim no grande conflito, página 505, a sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, que acabamos de ler, abrangendo todos os séculos até ao final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Portanto, esta profecia abrange todos os homens que vão viver sobre a face da terra, desde Adão e Eva até ao último dia da história deste mundo, como é atualmente. E conclui o texto dizendo que Deus declara: porém inimizade. Esta inimizade não é entretida naturalmente. Quando o homem transgrediu a lei divina, sua natureza se tornou má e ele ficou em harmonia com Satanás e não em desacordo com ele. Não existe, por natureza, nenhuma inimizade entre o homem pecador e o originador do pecado. É verdade. Nós, hoje, o ser humano, naturalmente, não tem nenhuma inimizade com Satanás. Porque nós, como ele, somos pecadores. E estamos em rebelião com quem então? Com Deus, não com Satanás. Então qual é o nosso papel aqui no grande conflito? Porque é que Deus diz que Ele porá inimizade entre nós, os descendentes da mulher, e Satanás? Qual é o nosso papel no meio disto tudo? Isto é o que vamos ver na segunda parte. Na próxima semana vamos exatamente analisar e estudar isto. Nós já vimos como começou o pecado. Já vimos que Deus não é o originador do pecado. Aquele ex-anjo de luz, Lúcifer, que se tornou Satanás, foi ele o originador do pecado e de todo o mal. E que ele foi expulso do céu e conseguiu com as suas mentiras não só trazer consigo um terço dos anjos, mas também se instalar nesta terra, enganar aos nossos primeiros pais e se tornar o usurpador, o príncipe deste mundo. E por isso é que nós hoje vivemos num mundo de sofrimento, num mundo de dor, num mundo de morte. Porque Satanás é o príncipe deste mundo. E ele está aqui para nos enganar. E na segunda parte vamos ver qual é o nosso papel e como tudo isto termina. Por isso, o meu desejo é que possamos continuar a confiar em Deus e tentar nos desviar das mentiras de Satanás.
Que este possa ser o teu desejo. Que este possa ser o meu desejo. É a minha oração agora. Amém.